depressão, do tratamento dessas duas e de outros fatores também. Importante também entendermos sobre a barreira hematoencefálica, que é a barreira que vai trazer todos esses nutrientes da parte do sangue para o cérebro. Então, na barreira hematoencefálica, nós temos as junções oclusivas. Tá? São células, o que são essas junções oclusivas? São células endoteliais que vão se ligar de forma bem próximas, limitando realmente a passagem de substâncias hidrossolúveis. Deixa eu só dar uma diminuída aqui, ok. Então, ela vai ser bem seletiva, essa barreira hematoencefálica, e nós vamos ver o que passa e o que não passa pela barreira hematoencefálica. Então, elas ficam bem alinhadas ali aos capilares, olha aqui o neurônio, né, da membrana basal, e as células de capilar sanguíneo. Vamos ver, então, o que acontece que pode permear essa barreira ou pode danificar essa barreira hematoencefálica. Como eu falei, ela é semipermeável e seletiva, então o que ela não vai permitir passar? Ela não vai permitir as proteínas, né? A maioria de alguns aminoácidos e antibióticos também. O que passa na barreira hematoencefálica? O oxigênio, e aí a gente vê aqui, muito interessante, o etanol, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre bebidas alcoólicas, as moléculas lipossolúveis, claro, e a glicose, ela precisa realmente de um transportador para passar aí para dentro, mas claramente ela pode passar até para gerar essa energia para o nosso cérebro. O que acontece se rompe essa barreira hematoencefálica? Então, aqui a gente vê na figura do lado, ela um pouco danificada, num processo de inflamação. Então, gerando um processo de inflamação no nosso corpo, isso depende muito da nossa nutrição, da nossa permeabilidade intestinal, vai afetar e começar a passar muitas substâncias tóxicas e podendo infiltrar dentro dessa barreira hematoencefálica. Então, os patógenos, toxinas, podem atravessar o cérebro, danificando realmente a barreira. Então, aqui a gente vem a questão da parte dos fármacos, né? Tanto fatores genéticos e ambientais, então, por exemplo, na família tem muitas pessoas já com Alzheimer, já com Parkinson, também fatores ambientais que vão causar essa neurodegeneração. Outros, hiperglicemia, a obesidade em si, com a questão da inflamação, tá? O abuso de álcool, os xenobióticos também, que são essas substâncias tóxicas que temos através de vários produtos, as dislipidemias, síndrome metabólicas, carências nutricionais e essa inflamação a longo prazo. Como falando sobre a obesidade, que causa aí, né, vai aumentar o risco da resistência periférica à insulina, pode piorar a questão da barreira hematoencefálica, vai aumentar a degeneração cerebral. Então, com isso, a gente tem um comprometimento, principalmente na patologia da doença de Alzheimer. Hoje, nós vemos também a importância de trabalhar não só a questão nutricional, mas também exercícios, outras práticas para melhorar a questão da resistência periférica à insulina, tá? Alteração também de neurotransmissores dentro da obesidade, vão prejudicar a sobrevivência desses neurotransmissores, principalmente da parte da ansiedade, como GABA, a serotonina, e um cérebro inflamado com alterações também pode ser depressivo e compulsivo. Então, essa depressão, essa compulsão tem fins, tem uma causa não somente química, mas também de fundo alimentar. A gente precisa trabalhar nesse paciente toda a questão nutricional dele, fazer uma dieta realmente individualizada, tá? Dentro também compondo e dando continuidade, nós podemos falar que o sistema nervoso entérico, que nós chamamos de segundo cérebro, a segunda figurinha que está bem ilustrativa, é um sistema que é bem inervado, nós temos também o nervo vago, que é um dos nervos mais estudados na parte do sistema entérico,
E é uma rede de neurônios que vai controlar tanto a atividade sensorial, motora, a imunidade. E falando ontem a respeito de desbiose, tem toda a participação aqui no sistema nervoso entérico, pois com uma barreira, com uma permeabilidade alta, nós podemos passar a questão, aqui ó, já falando sobre isso, vamos passar toxinas, citocinas pró-inflamatórias que podem chegar a prejudicar a nossa questão neural, tá? Então, o eixo intestino-cérebro é um dos mais estudados hoje por conta disso, tá? Também a produção de serotonina, a gente entende que 90% da serotonina e até a dopamina é produzida na região do intestino, que faz essa conexão com o cérebro. Bom, a microbiota intestinal também participa de várias produções como hormônios, ácidos graxos de cadeia curta, que eles são principais fatores para melhorar a questão neural. Aqui tem uma figura que mostra que é também uma função bilateral, tanto o intestino para o cérebro, tá? Enviando realmente os ácidos graxos de cadeia curta, os hormônios, os neurotransmissores, quanto do cérebro para o intestino, melhorando aí as desordens neurodegenerativas, a obesidade, as questões também como a parte de doenças neurológicas, a epilepsia, e entre outros, estresse, ansiedade, desordens psicológicas e psiquiátricas. A questão fundamental de trabalhar esse equilíbrio entre nosso ambiente tanto de micro-organismos, né? Falamos ali a respeito dos probióticos, e também a questão do sistema imune, tem total ligação com o nosso eixo cérebro-intestino. Pensando, tô correndo um pouquinho aqui, mas pensando na questão da neurobiologia da ansiedade, né, a gente coloca aqui esse núcleo cerebral que é chamado de amígdala. Ele tem um formato de amêndoa, como vocês podem perceber, e nele que vai integrar as informações sensoriais, tá? E determinar se vai ter uma resposta ou não de medo. Então, a amígdala, ela faz o papel principal da questão da ansiedade. Então, sim, nossas informações podem ser geradas e serem interpretadas como uma função de medo, tá? Uma resposta de medo. Então, por exemplo, uma apresentação, né? Acontece muito no primeiro dia com o nutricionista ou com o retorno do nutricionista, o paciente fica realmente com aquele receio, aquela ansiedade, será que eu bati a meta? Será que eu não conseguia? Será que essa nutricionista vai realmente ali, né, ficar mais restritiva porque eu não dei conta da dieta? Então, essa resposta ao medo, tá? E é bem localizada aqui dentro do hipocampo. Também a gente entende o transtorno de ansiedade generalizada. Ele, quando eu falo de ansiedade, ele ainda não é um transtorno. Quando ele vira um transtorno, ele pode acometer várias partes do corpo, acometer um comportamento diferente, tá? E também ter essa disfunção total da amígdala, mesmo tendo um corpo saudável. Então, você tem um transtorno de ansiedade generalizada. E muitas pessoas não sabem que tem, mas tem todos os sintomas. Por isso que foi interessante as 2 primeiras aulas que nós tivemos, para vocês entenderem o quanto é importante ter esse trabalho da terapia psiquiátrica junto, da terapia comportamental, junto com o profissional de nutrição. Não tem como tratar um paciente com ansiedade sem analisar toda a parte de comportamento, né? Ele vai gerar um comportamento diferente, ele vai demonstrar isso, como as queridas professoras falaram, numa movimentação maior das mãos e dos pés. Às vezes não vai ter movimentação corporal, mas ele vai passar isso na fala, tendo uma oscilação na fala, falando um pouco mais alto do nada, ou mais rápido, né? Ou se não, mexendo no celular, ou fazendo perguntas no sentido, já está terminando, posso atender a ligação? Esse paciente, ele fica em outro mundo, sempre no futuro, claro.
Então, o medo não é apenas um sentimento, é de forma química que acontece realmente a neurobiologia da ansiedade, e as respostas podem envolver tanto motoras, endócrinas e fisiológicas. Então, nesse momento que esse paciente está conversando com você ansioso, dentro dele, várias cascatas estão acontecendo, gerando, né, inflamação também, gerando várias respostas fisiológicas no nosso corpo. Então, como reconhecer a ansiedade? Então, quando aquele paciente, você pode perguntar para ele, né, se ele tem taquicardia, se tem dores de cabeça. Às vezes a pessoa não tem o sintoma, mas tem outros 3 sintomas. Problemas respiratórios durante o dia, ainda mais nesse tempo que a gente está. Preocupação constante, ele vai perguntar várias vezes dentro da consulta para você, detalhes realmente, ou já sentir incapacitado de alcançar o objetivo dele, o pensar demais, a memória curta, a insônia principal, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, problemas estomacais, lembra da inervação, né, do eixo intestino-cérebro, então, o nervo vago aqui atuando, ataques de pânico, necessidade de reafirmação, muito interessante, falta de paciência, o que mais a gente vai perceber, então são sinais que aos poucos que você tiver próximo desse paciente, você vai reconhecer esses sinais e já conseguir fazer uma terapêutica nutricional diferente para ele. Sobre os nossos neurotransmissores e hormônios, é muito interessante tentar entender a parte neurobiológica, essas estruturas, o que são eles e quais são os mais específicos para a parte de ansiedade, tá? Eles vão ter um fundamento importante na gênese dessas emoções, que é o medo, a incapacidade, tudo mais, e é tudo a questão também de trabalhar isso, a nutrição com a terapia. Então, o primeiro neurotransmissor que nós vamos falar é o GABA, que ele é um neurotransmissor muito interessante, porque ele causa o relaxamento do nosso cérebro, como eu coloquei aqui na figurinha, tá? Então, ele é o principal fator inibitório do cérebro e vai ser utilizado em muitos fármacos também, para a gente ativar o GABA, tá? O GABA, ele ajuda a reduzir a atividade neural, provocando esse efeito calmante no cérebro. Por isso que muitas das ervas, os chás que a gente toma, que são chás brancos, chás calmantes, vão atuar melhorando aqui o GABA. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele vai se apresentar quando tiver alterado nessas condições para o paciente que tem ansiedade. Então, ele vai sentir sentimento de opressão, e aí você já vai se ligar, vai apontando tudo isso no seu recordatório também, tá, pessoal, na sua consulta. Qual tipo de sentimento? Se ele está mais preocupado ou com medo, se ele tem mais incapacidade de relaxar, ele vive na tensão, tá? Então, uma diminuição aí, já pode notar que uma diminuição de GABA, a sensação de estresse e esgotamento, uma hiperatividade, não consegue priorizar as ações. Ele sai, ele compra todos os alimentos, ele compra suplemento, ele vai comprar, vai deixar tudo, né? Vai pagar a nutricionista certinho, mas não vai fazer o que está sendo colocado no planejamento. Ele vai ter realmente essa dificuldade, tá? Foco ruim, ardor na boca, dor visceral também, insônia principalmente, é um dos fatores principais da diminuição de GABA. Pensamentos intrusivos, quem vai poder avaliar, por isso que é interessante sempre a nutrição entender todos os sintomas para poder conduzir o paciente para a melhor terapêutica. E rigidez e tensão muscular. É aquele paciente que ele tá com o ombro até assim para cima, o tempo todo. Ele não está relaxado. A postura do paciente relaxado, ele deita na cadeira. Se for aquela cadeira de rotatória, ele começa a dar volta na cadeira que roda. Mas o paciente que está realmente ansioso, com diminuição de GABA, ele está tenso, né? Ele não vai nem te abraçar no começo da consulta. Já com a falta de serotonina, que é o nosso outro neurotransmissor, nosso neurotransmissor do humor, da sensação de prazer, é uma disfunção também voltada para a ansiedade, um dos mais conhecidos também, tá? E ela vai regular a questão do humor, do apetite, do sono. Então, principalmente nós mulheres, a questão do nosso ciclo menstrual, a gente pode conseguir modular
a melhora também dessa dieta, dessa paciente, conduzir essa dieta durante o seu mês de uma forma mais assertiva do que ficar toda hora dando uma beliscadinha aqui e ali, mas por conta do quê? Do efeito da serotonina diminuída. Então, quais os sintomas da serotonina, pessoal? Então, é muito interessante vocês entenderem que tem um pouquinho de diferença do GABA, mas ela tem questões, por exemplo, ele também vai ter a ansiedade, mas a ansiedade da serotonina, já aquela ansiedade mais depressiva. É aquele paciente que vai ser mais choroso, tá? Quando tiver de TPM. O do GABA, ele vai estar mais, é uma ansiedade mais, vamos dizer assim, mais eufórica, ele vai ser mais hiperativo, esse paciente. Ele vai ter muita coisa na cabeça, tá? Ele vai fazer muitas perguntas. Já o paciente com serotonina baixa, ele vai chegar e vai até o jeitinho de falar, ai, doutora, eu não sei o que aconteceu. Ele vai começar a desmarcar a consulta porque não chegou realmente no objetivo dele, tá? Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, com ansiedade, ela tem o transtorno de ansiedade generalizada, mas ela não tinha essa conclusão até realmente começar a terapia e procurar um psiquiatra. E ela, assim, voltou realmente com uma quantidade de gordura corporal aumentada, muito ansiosa, emocional muito para baixo, tá? Uma energia bem baixa mesmo e com comportamentos mais obsessivos, o medo também. Então, era o medo do relacionamento dela. E isso a gente sabe que dentro da consulta nutricional eles desabafam muito, né? Não é aquele lugar nosso de fala, a gente precisa realmente encaminhar para um terapeuta, mas a gente acaba tendo essa escutativa com o paciente, tentando entender o momento dele para fazer o melhor encaminhamento. Então, a depressão, né, pensamentos suicidas, ela vai ser aquela paciente que vai se entupir de chocolate e assistir dorama no final de semana. Que mais? Autocrítica excessiva, baixa autoestima e baixa autoconfiança, a TPM aqui, como eu já falei, tá? Dores nas articulações, podendo ter raiva, sensibilidade ao clima quente, tá? Isso é interessante, porque essa paciente, ela vai ter mais esses sintomas de depressão também no inverno. Então, ela no clima quente, ela vai ficar mais irritada, opa, passei aqui, mas no clima frio ela vai ficar mais depressiva, tá? E muito principal, isso acontece no GABA e também na serotonina, vai ter muita insônia, dificuldade de dormir e também aquela ansiedade noturna que vai gerar compulsão por doces, carboidratos, e isso já acontece devido, por exemplo, àquele paciente que deixa de fazer realmente uma alimentação adequada, com os seus níveis, quantidade de carboidratos adequados, proteína ao longo do dia, não gerando saciedade, e o momento de prazer é o momento que a gente chega à noite. Então, a busca por esses alimentos, ou até mesmo, por exemplo, bebidas alcoólicas, nesse horário noturno, aquela mulher, vamos falar assim, do aspecto feminino, que chega, vai fazer sua jantinha, sempre tomando um vinho à noite para relaxar, tá? Aqui no caso, eu já coloquei a suplementação da serotonina, acho que mais para frente a gente vai ver de novo, mas eu coloquei em asterisco, tá? Que é para suplementar o triptofano, que é e a sua formulação no 5-HTP. O Jean, acho que já separou umas fórmulas bem interessantes para gente. Ou a grifônia, que é a planta, né? A parte de fitoterapia. Ela tem sendo 99% padronizada em 5-HTP. O magnésio, que também vai melhorar essa questão da produção de serotonina. Também aqui, pessoal, não coloquei mais a vitamina B, tá? Do complexo B6, que ela vai ajudar, junto com o triptofano, a conversão aqui do triptofano para serotonina. Não utilizar serotonina, por isso que é interessante ter esse aspecto do psiquiatra, do psicólogo, e essa conclusão, e sempre ter essa conversa com os profissionais, porque se for do caso, por exemplo, de transtorno bipolar e autismo, não recomendados fazer esse tipo de suplementação. Já no caso da dopamina e noradrenalina, elas são respostas do estresse. Então, toda a resposta dela vai ser associada à parte de luta ou fuga.
que a gente vê bastante como um neurotransmissor muito interessante na ansiedade. Então, ele libera e ele estimula todo aquele sistema simpático, lembra que a gente falou no início da aula? Então, ele vai regular principalmente a questão da amígdala. Lembra que nós falamos que a amígdala também vai ser um dos fatores que vai regular e modular a questão da ansiedade e também o estímulo do medo, tá? Então, a pessoa que ela tem está descompensada a questão da noradrenalina, ela vai ter ansiedade e medo com pesadelos, por conta dessa hiperatividade, dessa hiperexcitação. E também sintomas como formigamento, falta de ar, taquicardia, tá? Sudorese, desconforto torácico, porque ela não vai ter um brônquio relaxado, vai estar sempre contraído.